Fala galera, um grande abraço para você que tá ligado aqui nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte. Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast A Rodada, que você já está acostumado sempre após uma rodada do Campeonato Brasileiro e já projetando a próxima do principal torneio nacional. Sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet, faça um rápido cadastro e a partir daí você está apto a fazer a sua aposta esportiva. Primeira vez no site do Galera Bet? Então vai lá e você tem uma grande promoção. R$50 em bônus para você já logo na sua primeira aposta no site do Galera Bet. Tá certo? E no final do programa, as odds para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E hoje, um grande convidado, mas deixa eu trazer aqui essa mala sem alça aqui, que é o César Tavares. Eita, esse aqui é o CEO. Eu gosto que ele fica feliz quando eu falo que ele é o CEO da Voz do Esporte, narrador. Pedir aumento. Pedir aumento. Ele que me paga, eu vou dar aumento para ele. Tudo bem, César? Excelente noite para você, bem-vindo e hoje com um grande entrevistado. Beleza. Primeiro, eu fico feliz que o senhor tenha recuperado a tua posição. A gente tem que falar de novo com a diretoria, né? Do que aconteceu, que o senhor voltou a ser o titular da não sei porque eu fui tirado, né? Tive uma reunião com a alta cúpula, né? Não sei porque eu fui tirado. Eu treinei em separado, mas não teve nenhum período de indisciplina. Mas, porém, todavia, entretanto, estou à disposição do professor. Ah, que beleza. Não, ó, hoje eu vou até falar pouco, porque hoje é o dia que o coração bate, né? Hoje a gente tem um cara aqui que é um dos responsáveis de eu estar hoje na comunicação. Mas depois eu conto essa resenha também. Porque quando eu fiquei sabendo que nós viríamos fazer nesta casa tão importante que você vê aqui todas as semanas aqui no podcast A Rodada, aqui na Live Esportes, o meu sócio César Tavares já teve momentos de insônia, porque ele é muito fã deste nosso convidado, jornalista, apresentador, CEO, fundador aqui da Live Esportes. Por muito tempo defendeu com unhas e dentes a ESPN, com 5 Olimpíadas, 4 Copas do Mundo. João Palomino, obrigado por nos receber aqui, que aqui é a tua casa, não é a nossa, né? Sinta-se em casa, tá? Aqui não é... Aqui é nossa casa. Tudo bem, Palomino. Rafa, muito obrigado pelo convite. César, muito obrigado. O CEO que te dá aumento, a diretoria que te... tá tudo em casa, né? Os dois são CEO, diretor-geral e manda na bagaça toda. Só que tem um que trabalha e o outro só apresenta. Não entra nesse papo, não compra essa ideia, não. Ai, meu coração, brincadeira. Bom, primeiro é um prazer enorme poder compartilhar com vocês alguns momentos, porque são amigos queridos, gente que eu conheço há muito tempo, que eu admiro há muito tempo. Segundo, quando nós pensamos em criar uma empresa, nunca imaginávamos que poderíamos trabalhar com um modelo de negócio como esse, de produção de podcast para o Lance. E terceiro, o Lance, cara. O Lance é obrigação para todos nós, mas é paixão também, é uma marca que para mim é a Gazeta Esportiva, né? Depois se tornou o Lance, e para muita gente, rapaziada mais jovem, é o Lance, a marca de referência, né? Eu tenho referência da Gazeta Esportiva, fui correspondente da Gazeta Esportiva em Taquaritinga. Que legal! Escrevia sobre o time da cidade para a Gazeta Esportiva, então tem uma ligação extremamente afetuosa e poder desenvolver esse trabalho junto com vocês, junto com o Raul Costa Júnior, o Fábio Seixas, né, o Gabriel Mugen, que são caras que hoje estão nesse processo de transformação do Lance, que é muito legal, que é muito importante, porque essa marca é poderosíssima, né? Então estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui. E vamos falar bastante do Taquaritinga, que eu fui num jogo histórico, Taquaritinga e São Caetano, que é a cidade da minha terra, em 1992. 92? Mas depois nós falaremos sobre isso. Esse jogo tem história. Esse jogo... Fiquei até curioso agora. Esse jogo eu conheço em detalhes. Ai, meu coração. 2-0, depois empatou, São Caetano subiu, Taquaritinga. Mas depois a gente fala todo esse negócio aí. Tem muita história pela frente. Bom, você que já está acostumado no podcast A Rodada, então vamos iniciar aí com os jogos de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na tela para você que já sabe, já acompanhou, mas não custa frisar para você.
Os jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, muitos resultados parecidos nesta rodada. 1-1 Atlético Mineiro e RB Bragantino, jogo da última quarta-feira no feriado, que lamentavelmente ocasionou aí a lesão do Guilherme Arana fora da Copa do Mundo. Jogos do sábado, 1-0 Internacional, que assumiu a vice-liderança, 1-0 sobre o Cuiabá. Aí, resultados consecutivos de 2-1. Vitória do Ceará sobre o Santos, do Fluminense diante do Fortaleza e do líder Palmeiras no duelo dos opostos contra a equipe do Juventude. Já no domingo, 0-0 Botafogo e América Mineiro, 1-1 Avaí Atlético Paranaense, no majestoso ontem para 46 mil pessoas no Morumbi. São Paulo 1, Corinthians também 1, e o Coritiba, como dá sorte aqui, o podcast é rodado, o Guto Ferreira estava lá, com o jornal amarelinho na mão, procurando ali os classificados, deu entrevista aqui, na semana seguinte já estava no Coritiba e agora vence um Atlético Goianiense por 2-0. O time da zona de rebaixamento, né? Que é muito importante porque já estamos chegando no momento derradeiro da competição. E 1-1 Goiás e Flamengo com muita reclamação de arbitragem, falaremos disso por aqui. É rodadinha sem vergonha essa, né? Isso aí é pra... Com poucos gols, né? Com resultados ajustados, né? Foram 4 de 1-1 e 3 2-1. Em 10 jogos. Ixi, Maria, isso aí pra quebrar quem faz a... Vamos lá. Classificação depois de 26 rodadas do Campeonato Brasileiro na tela pra você. Palmeiras com sua gordura que vai conduzir ao título, tenho certeza disso, que tem 2 derrotas apenas. César, tem 2 derrotas apenas, não tem condição de sair disso aí. Palmeiras, primeiro colocado com 54, aí vem o Internacional, que oscilou bastante na competição e agora é o segundo colocado com 46, Flamengo terceiro com 45, com a mesma pontuação o quarto Fluminense, o Corinthians pela primeira vez fora do G4, é o quinto colocado com 44, o Atlético Paranaense fecha o G6 com 43, aí vem Atlético Mineiro, América Mineiro, Goiás e Santos terminando a primeira página. Na segunda página, RB Bragantino 33, Botafogo 31, São Paulo com a mesma pontuação na 13ª colocação e também o Ceará na 14ª também com 31. Fortaleza do Vojvoda, que é o melhor do retorno, é o 15º colocado com 30 pontos, aí já flertando com a zona do rebaixamento, mas fora da confusão, 16º o Coritiba com 28, e aí já na zona do rebaixamento, o Cuiabá com 26, o Avaí com 25, o Atlético Goianiense 22 e o Juventude garra no terço, porque, olha, tem que ter um aproveitamento agora de time campeão. Mas não vai ter, né? Não vai ter, né? Garra no terço, porque... Fluminense de 2009 foi uma vez só. É difícil. Sabe o que mais me chama a atenção nessa classificação? 2 times que estão na zona de rebaixamento têm 6 vitórias. 6 vitórias. Tá certo? Sim. Você viu o número de vitórias do São Paulo? 6 vitórias. 6 vitórias. 6 vitórias também. Viu que os empates, 6 vitórias. os empates acabam sendo salvando. O que está salvando o São Paulo são os empates. Mas o que está condenando o São Paulo é o número pequeno de vitórias. E você se lembra que houve um período no Campeonato Brasileiro que o São Paulo saía na frente e cedia o empate. Saía na frente e cedia o empate. Saía na frente e cedia o empate. Inclusive no clássico com o Corinthians no primeiro turno. Exato. E o interessante é que esse empate que tanto salva agora é o mesmo empate que está condenando o São Paulo na classificação. Exatamente. Exatamente. Porque às vezes até é bizarro falar isso. Às vezes o número de empates, se você empatar bastante nos pontos corridos, te atrapalha lá no final. Te atrapalha muito. Acho que, você vai pontuando fora de casa, mas você precisa ganhar fora de casa também. Caiu muito essa história de, você tem que ganhar em casa e empatar fora. Tanto que são raríssimos os empates que você comemora. Exato. Você comemora um empate que você perdia por 2-0 até os 40 do segundo tempo, foi lá, buscou 2 gols e empatou. Isso é o empate que você comemora. Sim. Fora isso, não tem empate. Até o empate do Flamengo ontem. Empatou aos 40 minutos do segundo tempo e... Mesmo assim, um resultado terrível para o Flamengo. Foi péssimo. E a partir de agora você vai conferir com a gente os gols, os principais gols da rodada. Quer ver todos nas redes sociais do Lance, todos os gols da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá certo? Na tela, para você acompanhar o jogo da quarta-feira, dia 7 de setembro. Bola alçada na área aí, César Tavares, para o gol chapado do Keno Bonito. Ele entra...
É o Ademir. Ademir faz o gol. E o goleirão do Cleiton, hein? Vou te falar uma coisa, hein? O Cleiton é uma partida boa e 2 péssimas. Agora, péssima também tem sido esse retorno do Cuca ao Atlético Mineiro, né? Mas muito parecido com a passagem anterior do Cuca, né? Que demorou, teve até briga com o Hulk, e aí depois o time começou a andar, né? A lamentar a contusão do Arana, né? E a contusão do Arana que o tira da Copa do Mundo, 9 meses para se recuperar, né? Lance no meio de campo desnecessário. Coisa que do futebol a gente já viu algumas páginas tristes, né, para alguns jogadores, né? Mas Tirou o sonho dele da Copa, né? Tirou. Carlos Eduardo, inclusive jogador, passou pelo Palmeiras. Ele pediu desculpa, deu declaração, tal, mas infelizmente agora é tarde demais, né? é muito complicado. Aí a vitória do Internacional por 1-0, que deixou o Colorado na segunda colocação. O que esse alemão faz de gol também é uma grandeza. E eu imaginava até, eu vi esse cara na base do Internacional, na copinha que o Internacional ganhou do Grêmio. E muita gente falava, não vai dar jogador de futebol, mas o alemão é muito bom jogador, César. É muito bom jogador. Muito bom jogador. Ele Aí tem uma é o jogo presença das diária. entregadas aí? Esse é o jogo do Natal, gente. Coisa, Você que aí coisa já dou... absurda. Olha o Eduardo Onde vai o Eduardo Bauerman com esse recuo? É o jogo que derrubou o Lisca, né? É o jogo que derrubou o Lisca e hoje o Lisca não é mais técnico da equipe do Santos, né? E onde ele teve, antes do América, sua melhor performance como técnico? Contra o Ceará. No Ceará. No Ceará. No Ceará. No Ceará. Ele era beatificado, foi beatificado. Né, no Ceará. Sim. E aí o Marcos Leonardo, que esse eu não tenho medo de errar, que é o futuro da seleção brasileira, porque é um 9 diferente, é um 9 que ajuda a marcar, é um 9 que tem um faro de gol muito bom, passou por sub-17, sub-20 da seleção brasileira. E agora já estamos aí na vitória importante do Fluminense no sábado contra a equipe do Fortaleza, que teve 2 gols aí sob a gestão do VAR, sobre a observação do VAR, do árbitro de vídeo. E teve aí da vitória do Fluminense. Agora, me chama a atenção, Cano, que atacante bom e atacante bom ainda tem sorte, né? E a fase, né? Cara, que absurdo. quando o cara- A bola quando bate tá no na joelho do fase cara e boa- entra. De repente, nesse lance ali, ó, a bola praticamente perdida. Ele tá na famosa banheira lá, ele nem se mexe. Embaixo, a bola bate na trave e procura quem? É absurdo, né? A bola cai no pé do matador. E te surpreende esse Fluminense, ô Palomina? Não surpreende, especialmente pelo que está jogando o Ganso, né? O Ganso é aquela eterna promessa. Um jogador excepcional, não surpreende, não. E agora o time do Palmeiras estreando o 3º uniforme, né, César? Que na minha opinião é de um péssimo gosto, mas quem sou eu para falar alguma coisa de uniforme? Eu concordo com o senhor dessa vez. Viu? É um péssimo gosto o uniforme aí. Pra mim o verde tem que ser aquele verde forte. E aí o Guilherme Parede aos trancos e barrancos, com sua parede e tudo, fez o gol do Juventude aí, César. Na jogada do Pita, né? Ele tem jogado bem com Juventude. Se tem alguém ali que tá tentando entregar um pouquinho a mais, é o Pita. E o Palmeiras com o Zé Rafael deu a sorte ainda no finalzinho e voltou a vencer depois de 5 jogos sem vencer, né? E Eliminado na lamenta Libertadores. também a cirurgia do Rafael Veiga, Isso, né? Teve também. que fazer Também. uma artroscopia no tornozelo. E no momento em que o Veiga estava retomando o seu bom futebol, isso aí tem mais do Murilo do que do Zé Rafael, né? Mais do Murilo no foi com o peito, peito, né? né? Isso aí é gol do Murilo, vamos falar a verdade. Esse né? é gol do Murilo. E aí, o jogo na ressacada, né? Jogo na ressacada do Avaí enfrentando o Atlético Paranaense. 1-0 aí pro Avaí nesse lance. Essa bola alçada na área, o zagueirão também tá indo aonde marcar? Sinceramente, eu duvido que algum desses jogadores do Atlético Paranaense esteja pensando no Atlético Paranaense agora. Não tá nada. Tá pensando no Flamengo lá na Tá em final da Guayaquil Libertadores. já, tá em Guayaquil. E parece que não passa o tempo, né? Porque Que quando você golaço. se classifica pra decisão da Libertadores, você tem um espaço de tempo, parece que não passa. Parece que não passa. Golaço. O Terence marcou o gol de empate que o Potker tinha marcado no primeiro. O Potker é um dos mistérios do futebol também. Apareceu, sumiu, voltou e sempre marca gols onde ele joga. E aí ontem no Majestoso, né, a bela troca de passes e o Yuri Alberto pegou na Tá bonitinho ali veia. em cima, hein? Tá bonitinho. Cavanhaquinho ali, eu vi. Você viu? Tava ali atrás do gol. E aí o pênalti que, na minha opinião, né? Na minha opinião, Palomino, não tem dúvida com relação ao pênalti. Pra mim, o pênalti existiu. Então, eu também acho.
quando ele termina de puxar ali, está dentro da área. Já tá dentro da área. Aí o Goiás já, né? Aí já temos o Goiás, o Dieguinho faz esse belíssimo gol, hein, César? Eu trabalhei nesse jogo, ele tinha perdido um gol, vou te falar uma coisa, E cada no primeiro tempo. E é outro lance polêmico aí também. Isso, do choque no gol, possível choque no goleiro do Léo Então, Pereira. Quando o juiz anula esse gol, eu falo, ele errou. A impressão que eu tive na hora, sem VAR, ele errou. Porque o jogador do Flamengo, o Léo Pereira. Léo Pereira, né? O Léo Pereira sobe na frente do Tadeu e ele vai para a bola, ele está indo na bola. Ali faltou o Tadeu dar um soco na bola mesmo. Tadeu Né? tentou Se segurar. antecipar. É. Se antecipar. Ele tinha que se antecipar e tirar a bola. Não há um choque propositado pelo Léo Pereira. Eu acho que o gol foi legal. Gol legal, claramente gol legal. O Tadeu ficou muito bravo depois. Falou uma bobagem ainda com a arbitragem. Mas eu gosto do Abate Abel. Acho que ele é um árbitro muito promissor. Está envolvido sempre em polêmica, aquele que a nuvem, sabe, das polêmicas acompanha. Mas eu gostei da atuação dele ontem. E o Flamengo, de novo, ficou a desejar. E por isso, o Palmeiras está abrindo vantagem. E agora perdeu também a segunda colocação para o Internacional, o Flamengo. Quer assistir todos os gols da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro nas redes sociais do Diário Lance, pode ser no Facebook, também no YouTube, vai lá e confira. E a partir de agora, efetivamente, aí a nossa entrevista. Palomino, fala um pouquinho do início da tua carreira, que todo mundo conhece na TV Cultura, na ESPN, mas lá no interior, lá em Taquaritinga. Eu sou nascido em Fernandópolis, né, que é bem norte do estado. Para lá de São José do Rio Preto. E cresci em Taquaritinga. Fui para Taquaritinga, tinha 9, 10 anos de idade. Em Taquaritinga, eu criei uma paixão pelo time da cidade, e ela é real, ela é verdadeira, o time que me faz ir para a internet para procurar informação. Como torcedor é o Taquaritinga. Né? Que divisão tá jogando com quem, compro as camisas que o time... Que legal. Então já me atualiza aí. Lança. Taquaritinga tá em qual divisão? Tá na 4ª divisão, Quarta mas divisão. não é assunto para o momento. A fase não tá bom boa. não lembrar, né? Vamos falar das glórias. Vamos falar das glórias. Né? Taça dos Invictos na década lá de 60. O acesso em 82, né? Jogando com Mojimirim, Bragantino e Araçatuba. Né? Classificou-se, subiu para a primeira divisão, construiu um estádio em menos de 90 dias. Jogou a primeira 83, 84, depois em 92 subiu de novo, só que aí houve aquele arranjo de um grupo para lá, outro para cá, ficou no grupo do interior, então, mas disputou de novo a primeira divisão lá para 93. E é um time que verdadeiramente eu tenho como torcedor mesmo. Né? E eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Mas eu com a bola nós temos um problema que é histórico. Então eu comecei, já apaixonado por jornalismo, escrevi sobre a Copa de 78 num caderno para mostrar para a família e tal. E em 80 eu estreiei num jornal da cidade, num jornal local, escrevendo sobre o Taquaritinga. Então foi natural ir para a faculdade, isso eu tinha 14 anos de idade. Foi natural eu ir para a faculdade em Campinas, fiz faculdade em Campinas, depois em Campinas eu tive as primeiras experiências com rádio, com jornal de maior circulação, trabalhei na revisão do Diário do Povo, que é onde você aprende português mesmo, porque você é corretor mesmo, né? Depois eu estreiei em televisão em Campinas, antes de me formar eu já estava na Manchete em São Paulo, depois de uma rápida passagem por Brasília. E eu fui para economia e política. Né? Eu saí do esporte porque a editoria de esporte pagava muito mal e eu precisava sobreviver na época. Né? E continuar pagando faculdade e tudo mais. Então eu fui para política e economia e fiquei até 95. Né? Quando eu completei 30 anos é que eu fui para a ESPN. Aí na ESPN foram 17 anos como narrador e apresentador, e 8 anos como vice-presidente de jornalismo e produção até 2019, quando, em função da fusão com a Fox, eu saí da ESPN, nós criamos a Live Sports no ano de 20, durante a pandemia, né? Criamos durante a pandemia, mas efetivamente começamos a atuar em abril de 21, e então a gente está com um ano e pouquinho de Live Sports e já com alguns projetos,
que a gente tem um orgulho enorme de falar sobre. Resumidamente, a minha carreira profissional, fiz 6 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo. Quase nada. É coisinha à toa ali. Finais de Champions. Eu tenho me perguntam, né, até o César me pergunta, você não tem saudades de narrar? Eu tenho saudades de narrar, eu gosto de narrar. Mas eu já fiz tanta coisa, que eu olho para trás e falo, o que faltou eu fazer? O que faltou eu fazer? Profissionalmente, assim, não faltou nada. Então, não me arrependo das decisões que eu tomei e não me arrependo das decisões que eu tomo. A pessoa, muitas vezes, ela se arrepende. Não devia ter feito isso. Besteira. Sabe por quê? Quando você toma uma decisão, você está influenciado pelas informações daquele momento. Sim. É o teu entorno que te levou a tomar aquela decisão. Então, 2 anos depois, não é o mesmo entorno, não é a mesma situação, não é a mesma decisão. Então, você tem que tomar as decisões conscientemente para não se arrepender de tomar a decisão sem pensar. Né? Isso eu nunca fiz. Mas também nunca me programei. Tudo isso que eu contei para vocês foi acontecendo naturalmente na minha vida. Mas acho que uma coisa muito legal, antes de passar para o César, é quando você vê que o narrador da decisão, ele é marcante. Então, todos os grandes eventos era a narração de João Palomino, na ESPN. É assim, tenho um orgulho enorme disso, Rafa. Tenho realmente um orgulho enorme disso, de ter feito 2 finais de Copa do Mundo. Sim. Em 1998, eu tinha então 3 anos como narrador e não me considerava um narrador ainda, porque eu comecei a narrar lá quando eu tinha 16 anos de idade, com um médico lá em Taquaritinga, ele gravava os jogos do Taquaritinga. Mas era uma câmera VHS, era uma coisa absolutamente amadora. Né? Quando eu passo a narrar pela ESPN, depois de 3 anos, eu fui escalado para narrar a semifinal da Copa de 98 entre França e Croácia do estádio. Então, para mim, foi uma realização. Depois narrei a final em 2006 e a final de 2010. Né? 2006 foi aquele evento França e Itália, com o Zidane no Estádio Olímpico de Berlim. E em 2010 foi Espanha e Holanda, que aconteceu lá. A grande experiência na África do Sul. Exatamente, né? Com as vuvuzelas. Né? Nossa, a gente tem muito assunto. Do meu lado. Do meu lado. Né? E até a gente usava um microfone chamado bigode, que você encosta ele assim. Né? Então a cápsula de captação é bem menor. Então você conseguia eliminar o barulho externo, mas foi uma aventura. E depois, 2014, eu narrei um jogo só, eu já era vice-presidente, não achava justo naquele momento eu fazer parte da escala ou me escalar, né? E eu eu tiraria a oportunidade de alguém de crescer, né? E me achava capaz de narrar os jogos importantes por competência mesmo, por estar fazendo. Então eu achei melhor eu sair da escala, quase que totalmente. Narrei um jogo só para dizer que na Copa do Brasil eu narrei um jogo. Quando tiver lá 70, 75 anos, isso vai ter uma importância grande. Na Copa de 2018 nós não tivemos os direitos e eu saí em 2019. A Olimpíada foi a mesma coisa. Em 2016 eu narrei o que não era importante, aquele periférico da Olimpíada, para que os principais narradores pudessem viver aquele momento, porque eu narrava a Olimpíada já desde 96. Né? 96, 2000, 2004... 2008, 2012 e 2016. 96 foi o ano que você chega... 95. 95. Minha pergunta na transição, você trabalhou com esporte lá atrás, no interior. Foi voltar a ter contato na ESPN? E o que te levou à ESPN? Ou você chegou a fazer alguma coisa na Manchete, na Cultura? Não, eu fazia esporadicamente. Né? Era convidado, vez por outra, escalado, vez por outra, a fazer uma matéria de esporte. Né? Que eu gostava, mas eu nunca parei e falei, putz, podia ficar só no esporte. A oportunidade veio em 95, com a estreia da ESPN Brasil. 2 amigos, Laércio Roma e Roberto Salim, me encontraram numa padaria e me convidaram para ir para a ESPN, porque eu tinha um perfil, que eu poderia ir para lá. Grande Roberto Salim, contador de histórias. E eu naquele momento, sabe, você ouve, mas fala, pô, e TV por assinatura ainda era um negócio muito novo, né?
E aí eu vi o crescimento, fui lá, comecei a fazer uma narração ou outra, tive autorização da Cultura para trabalhar na ESPN também, fiquei 1 ano e meio trabalhando nas duas, até quando veio o convite para que eu ficasse só na ESPN. Então você já entrou para narrar? O primeiro trabalho que eu fiz foi de narração. Foi o Mundial de Tênis de Mesa em Beijing, na China. E o meu comentarista foi Cláudio Cano. Cláudio Cano. E o produtor foi Paulo Campos, hoje está trabalhando na TV Bandeirantes. Cláudio Cano, que faleceu logo, acidente automobilístico. Logo depois, num acidente antes da Olimpíada de Atlanta. E assim, o principal problema que eu enfrentei, César, foi de cultura esportiva. Porque eu, torcedor, gostava, acompanhava, vivenciava. Não vivenciava, né? Eu tinha que... Eu fui repórter de política e economia num período muito polêmico da história brasileira, né? Eu peguei o José Sarney, eu peguei Fernando Collor de Mello, impeachment, né? Zélia Cardoso de Mello, né? Momento efervescente da história, né? Muito econômica e politicamente, né? Então eu realmente me preparava para o que eu ia enfrentar cotidianamente, né? Fui para o academicismo, para aprender mais, para entender mais. E aí quando eu vim para São Paulo, eu vim como manchete em outubro de 87. 2 anos depois eu fui convidado para ir para a Cultura. Fui para a Cultura. Na verdade, eu saí da manchete, né? E veio o convite da Cultura na sequência. Fui convidado depois para ir para o SBT, já como repórter especial. Já tinha conseguido galgar algumas posições na minha história como repórter. E depois fui convidado a voltar para a Cultura como repórter especial também num outro projeto novo. Eu não tenho dúvida que eu trabalhei nesse período, tanto na Manchete, quanto no SBT, quanto na Cultura, com os melhores times, as melhores equipes de repórteres que o Brasil já viu, né? Na Manchete era a época da novela Pantanal. Sim. E o Jornal da Manchete, ele rivalizava com o Jornal Nacional. Eliaquim Araújo? Não era o Eliaquim ainda. Ainda não era? Não. Almalo Silva, talvez, que era o apresentador. O Jornal da Manchete tinha 1 hora de duração. Então era muito efervescente mesmo esse período para a Manchete, ainda mais, né, com o que aconteceu com a novela Pantanal. Foi um assombro, né? Então tinha Délis Ortiz, Mônica Waldvogel, Mona Dorf, Heraldo Pereira, Carlos Pozo, José Donizete, tantos e tantos repórteres com uma qualidade impressionante, e foi mais ou menos assim, todo mundo ali, Manchete, SBT, Cultura, eu sempre reencontrava as pessoas. Foi um período riquíssimo, assim, riquíssimo. Até quando eu passei para o mundo da gestão, esse período como repórter me ajudou bastante, contribuiu bastante, porque o repórter nada mais é do que um conversador, né? Sim. A gestão, a gente falava nessa sessão, nada mais é do que você ser um conversador, feedback constante, conversa constante, troca constante, bronca constante, apoio, suporte, planejamento, estruturação. Então, isso ajudou bastante os cursos que eu fiz na época que eu era repórter. Mas, João, só voltar um pouquinho nessa transição, você disse que você entrou na ESPN narrando, você já tinha feito na TV, e como foi? Desafio é você entrar aqui na ESPN para narrar. Te assustou, não te assustou? Não. Estava preparado, estava seguro? Não, assim... Eu sabia que eu ia ter um processo de me adaptar ao meio, né? Eu costumo dizer que eu troquei de profissão na mesma profissão. Porque quando você é repórter de televisão, você grava, em média, por dia, 40 segundos, 50 segundos. Aí, de uma hora para outra, eu virei narrador em televisão, em que você fala 2 horas, 3 horas. É completamente diferente. Não são profissões completamente diferentes.
E ainda teve depois ir para o mundo da gestão, que era outra coisa completamente diferente Que também. demanda muito mais, né? E para a qual eu não estava preparado, não tinha sido treinado, não tinha sido direcionado para isso, mas aconteceu. E eu tive que aprender a fazer, né? Tive que aprender a lidar com isso e acho que o resultado foi bom. E qual foi sua maior dificuldade nessa inserção lá na ESPN? Qual foi por você vir Então, desse mundo... A cultura esportiva. A cultura mesmo? A cultura esportiva. Porque uma coisa é a vivência, né? E você falar de determinados assuntos naturalmente porque são do teu domínio. A outra coisa é você passar por um período em que você vai se informar, até que aquilo fique mais natural para você falar, né? Que não seja algo decorado ou estudado, mas que seja da tua vivência. Então eu tive que criar uma cultura esportiva que eu tinha perdido lá atrás. Durante 10 anos eu acompanhei o esporte como torcedor, como cara que gosta do esporte, mas não como cara que vivencia o esporte. Eu não tinha fonte. Né? Eu não tinha quem procurar, não conhecia técnico, sabia quem era, mas eu nunca tinha conversado proximamente de um técnico, de um jogador de futebol, mesmo jornalistas esportivos, isso era muito raro de acontecer. Então eu tive de criar essa cultura esportiva. E à medida que você vai se acostumando, e aí tinha jogos abertos do interior, Sim, que é uma delícia de delicioso. fazer, e a gente crescia pra caramba, o que ajudou também. A ESPN na época tinha Campeonato Paulista, tinha Campeonato Carioca e tinha Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro tinha plenamente e depois apenas uma parte do Campeonato Brasileiro com alguns clubes que não tinham acertado com a Globo. Né? E tinha Campeonato Paulista e tinha Campeonato Carioca. Eu narrei jogo no Maracanã lotado. Né? Narrei jogos no Morumbi também. Né? Fizemos Campeonato Paulista de basquete, Campeonato Carioca de basquete. Então, tinha muito evento para eu acelerar o processo exatamente dessa aculturação. E ela aconteceu. Né? Hoje a gente trata de assunto, classificação, rodada, jogador que se machuca, isso e aquilo, mais naturalmente, porque é a vivência. Né? A ESPN tinha uma linha editorial de contar histórias, tinha programas efetivos de trazer ali a história do cara que faz a canoagem, que anda de bicicleta 20 horas para poder fazer isso, aquilo, outro. Por que você acha que ao longo a ESPN deixou de contar essas histórias como era? Isso já tinha sido planejado há algum tempo? Não, hipótese alguma. O que acontece Que era sim, saborioso, era saboroso demais isso. Mas aí eu acho que até o João pode até falar. De repente, porque esse é um passo um pouquinho à frente. Entraram a concorrência e principalmente a questão do mundo, né? Eu acho que o mundo ele acaba mudando e a audiência também chega na TV Paga em 2012. Não sei se isso influencia. Sim, influenciou. A concorrência influenciou, a audiência influenciou, a situação financeira da própria empresa influenciou, perda de direitos influenciou, a necessidade de você fazer cortes que eram frequentes, né? Infelizmente, né? As demandas da empresa para que diminuísse a equipe, para que trocasse o perfil da equipe, e ainda assim eu busquei preservar essa vocação, né? Tanto é que o Salim ficou muito tempo, né? O vídeo ficou muito tempo. Saiu quando a situação da empresa já estava muito difícil e quase que insustentável, que a gente não descontinuou essa parte, mas diminuiu bastante isso, né? A pressão do próprio mercado e da área comercial para que houvesse uma rentabilização que desse sustentação para a própria produção. Né? As pessoas acham que dinheiro cai do céu. O dinheiro não cai do céu. O dinheiro você tem que produzir. Você tem que criar. Se o projeto aqui não trouxer dinheiro, o que acontece? Né? Infelizmente, essa é uma dura realidade. Né? A gente cria amor naquilo, cria uma ligação, cria um link, mas circunstâncias outras no fim, você tem que pagar a conta. Demandam. Exato. Você tem uma conta para ser paga. Né? Tanto é que um dos principais jornalistas investigativos continua lá até hoje, continua produzindo. Fez uma série agora com os narradores de rádio, com o Pedro lá do Sul, o Zé Carlos Araújo no Rio de Janeiro, o Milton Neves e o Osmar Santos.
primorosa essa produção. Sim. E é contar histórias, É né? E é sensacional. contar histórias. Tem alguns repórteres que ainda hoje estão na ESPN, como o Mendel Bilovski, por exemplo, que ele é um contador de histórias. Sim. Né? O Zé Renato Ambrosio, que era da ESPN e foi para a Globo, é um contador de histórias. Então a gente preservou muito isso. Né? Eu não concordo muito com essa imagem, sabe? Mesmo porque a gente manteve uma série de projetos como Memória do Esporte Olímpico, exatamente para Caravana do Esporte, que era muito Isso legal. tudo foi preservado. O Brasil da Copa do Brasil. Brasil da Copa do Brasil. É absurdo. Então, a gente tinha isso. É claro que aumentou o quê? Né? Aumentou o número de programas de debate, porque é uma necessidade de ocupar a grade, e a forma mais barata de você ocupar a grade é debater, porque o primeiro esporte no Brasil é o futebol, o segundo esporte é falar sobre futebol. E que te traz audiência também, né? Traz audiência, traz Chegou relevância. um determinado momento que ESPN, Fox e Sport TV, as três concorrentes, abriam às 9 da manhã ao vivo. Mas é curioso que parecia que só a ESPN fazia isso. Né? A Fox, a Sport TV, Band Esportes e ESPN, desde as 9 da manhã até 1 da manhã ao vivo. Ao vivo. A maior parte, exceção feita, evidentemente, da Sport TV, que tinha um leque de conteúdo, de eventos muito grande, mas concentrou o futebol num canal só. Antes tinha outros esportes também. Hoje o futebol é prioridade para um canal, como a ESPN Brasil também tinha o futebol como prioridade. Isso se reflete também nos outros canais, né? Mas é curioso, né? Porque eu saí de lá em 19, nós estamos em 22, eu ainda estou falando sobre isso, né? Eu não me furto a falar, mas eu confesso que de vez em quando dá uma preguiça, né? Porque já faz 3 anos já, né, que eu saí. O que é legal é que você deixou uma história, sabe? Deixou um legado, deixou uma realização. A gente conseguiu, em todos os anos que eu estive lá no comando, NBA e NFL sempre tiveram audiência de 2 dígitos, de ano para ano, crescendo. Né? Nós concentramos em cima do espanhol, do inglês e do jornalismo, que era o que a gente tinha de mais forte. Então você dedicava muita parte do esforço teu de produção para esses eventos que eram os mais significativos, porque isso gerava receita, gerava atenção, gerava retenção, gerava audiência, né? Gerava relevância e ocupava a grade dos outros canais conforme a característica de cada canal. O portal, tinha a revista, tinha a rádio. Só que se você olhar para o mercado de um modo geral, houve uma diminuição significativa das redações, né? De todos. O Lance é um exemplo. Né? O Lance que era no papel, que eu sou da meia velha guarda, eu gosto do papel, eu preciso do livro, eu preciso do jornal, né? Mas hoje é um portal, e assim tem que ser, porque você tem que se guiar pelo que o mercado está mais ou menos direcionando. Você tem que se adaptar. Não adianta querer ficar dando murro em ponta de faca para certas coisas, com distribuição de conteúdo, que você vai ser o último dos moicanos. A gente vai entrar já nessa parte. Quero até aprofundar em alguns temas. Mas antes... Não perca seu raciocínio. Não perca seu raciocínio. Não, agora? Já? Não perca seu raciocínio. Já? Tudo isso? Não perca, porque eu sei que você é um jogador, que você é um apostador. Mas passou e pra rápido, você... Nossa, nem Caramba, fala. pra você já falei Nem essa paga? Não, já. Que isso, isso aí. Produção, vamos aumentar esse horário Pra aí. você que é um apostador nato e você que não tem o costume, entra lá na plataforma do Galera Bet. Entra lá no site do Galera Bet. É autoexplicativo pra você que não tem costume de fazer as apostas esportivas e pra você que gosta também. Então, um rápido cadastro no site do Galera Bet e na primeira aposta esportiva dentro desta plataforma você ganha R$50 grátis em bônus. Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada e do futebol Lance e Voz do Esporte na Série A do Campeonato Brasileiro no feminino e no masculino. Aliás,
Que audiência sábado do jogo entre Corinthians e Palmeiras no feminino que fizemos lá no Allianz Parque, 4-0 pro Corinthians, 150 mil pessoas acompanhando o futebol. Nossa senhora, e eu gritando no Allianz Parque escondido assim, a sova do Corinthians! Ai, meu coração. Eu já até me escondi atrás. Mas assim... Calma aí que eu não vou esquecer não, vamos lá. Não vá. Como é importante o engajamento do futebol feminino. E nós discutíamos muito isso, né, César? Será que o jogo do futebol feminino vai nos trazer engajamento? Foi a primeira vez que transmitimos o futebol feminino. E 150 mil pessoas num jogo às 2h. Sensacional. É um baita engajamento. Sensacional. Então tem um espaço muito tem público, grande. É uma questão de exposição, de planejamento, de divulgação. Eu, curiosamente, estava no Palmeiras. Eu sabia que haveria o jogo. Como às 9h haveria outro jogo. Né? E eu cheguei até o estacionamento do Palmeiras já estava fechado. Eu parei no shopping ao lado, saí, dei a volta e entrei no clube. Né? Eu sabia que ia ter jogo. A minha esposa e meus filhos e boa parte das pessoas que estavam numa das dependências do Palmeiras não sabiam que ia ter o jogo. Isso é um processo, né? É um processo de você noticiar, informar, convidar, trazer para perto. E ainda assim, o estádio estava maravilhoso. 11 mil pessoas, o maior público do Allianz Parque para um jogo de futebol feminino. Não perca a sua linha de raciocínio, senhor. Eu já perdi, agora vou sério? Perdi. É tantas perguntas. Sério, chefe? Não, você tem que ter essa linha de raciocínio. A questão é o seguinte, é que o tempo urge. Quando você Sim. pagou o galé da Bet aí, que já passou 30 minutos, então. Já passaram 30 minutos. Um pouquinho mais, inclusive. Ai, meu coração. Palomino, vamos para a história de bastidor. Vamos lá. Eu gosto de história. Você teve 4 Olimpíadas e 5 Copas? Isso. É isso? 6 e 5. 6 e 5. Me conta uma resenha boa, Palomino. Porque a coisa boa que dá certo, todo mundo vê porque tá na televisão. O negócio é história. Eu tive com o Calçade aqui uns tempos atrás, ele me contando da história das viagens na Copa da Alemanha, né? Que você fazia tudo de trem, né? Então é tudo muito rápido, né? E batendo bola com Tostão lá no IBC. Então conta uma história gostosa dessas grandes transmissões que a gente essa aí mesmo, pouco. Essa que você pensou. Cara, então... Quando o cara começa então... Eu já contei essa história. Eu já contei essa história algumas vezes. Né? Eu narrei um jogo na Copa do Mundo da França entre Holanda e Argentina. Foi um dos gols mais bonitos que eu narrei naquela Copa do Mundo. Foi um lançamento do Frank de Boer para o Bergkamp. Ele domina a bola e quando ela cai, ele dá um tapa na bola com a sola da chuteira. A bola passa por baixo do Ayala, que era o zagueiro, e ele tira do goleiro e fez um gol magistral. Mas tinha um meio-campo nesse time da Holanda que se chamava Philippe Cocu. Philippe Cocu. E eu não estava narrando no estádio, eu estava narrando no estúdio. Né? E o Tostão estava do meu lado, né? O comentarista era o Tostão. E eu entro muito no jogo, eu me concentro muito, porque quando você está off-tube, você tem que se imaginar no estádio. Por isso que eu gosto de ouvir a minha voz, gosto de ouvir muito a torcida, né? Porque meio que isso te induz a imaginar, né? Que tá ali dentro. Eu gosto de fazer uma narração mais emocional, mais vibrante, menos didática, né? Vamos dizer assim. E Philippe Cocu para lá, Philippe Cocu para cá, e eu narrando, né? E você fala as coisas sem pensar, né? Você tá narrando, você não vai fazer nenhuma analogia que se cria. E aí teve um determinado momento que eu estava empolgado, assim. E eu falei assim, traz Frank de Boer, traz a bola pelo lado esquerdo. Tem Philippe Cocu aberto pelo lado direito. Abriu Philippe Cocu. Traz Philippe Cocu. Vem, coloca a bola com o Cliver. Recebeu de novo Philippe Cocu. Bateu o Cocu na trave!
A quinta E eu série dá uma continuei. emanada, aquela quinta série D. Vamos lembrar que é 98. Né? Mas assim, não foi natural. Né? Tanto é que eu vibrei que com fazer. aquilo. E continuei narrando, né? Daqui a pouco eu olho do lado, cadê o Tostão, né? Cadê o Tostão? Aí a porta, assim, a redação ficava ali. Eu abri a porta, quando eu olhei para fora, tinha um deitado no chão, outro deitado em cima da mesa. O Tostão tinha saído. Essa foi o. Eu tenho. Vamos. Meu apelido de infância é Peninha. Peninha? Peninha do Walt Disney. Sim. Porque é aquele sujeito todo atrapalhado, todo esquecido. Vai. Fui narrar um jogo Juventus e Inter de Limeira, na Rua Javari. Um jogo importante, Série A2 do Campeonato Paulista. E teve um pênalti para o Juventus. Um pênalti para o Juventus. O jogador do Juventus foi lá e pôs a bola para cobrar o pênalti. Você já prepara, gol do Juventus. Sim. Gol do Juventus, eu estou preparado. O cara deu uma bica na bola, a bola bateu no travessão. E ele conseguiu armar um contra-ataque para a Inter. Ô, louco. E veio no contra-ataque a Inter, pum, gol da Inter. E eu, gol do Juventus! Tinha sido gol da Inter. Ai, meu Deus do céu. Me pegando de E a surpresa. experiência da África do Sul gerou histórias legais? Então, é um pouco diferente no meu caso. Primeiro é que eu sou apaixonado pela história africana e sul-africana. Eu estudei muito a África do Sul antes de ir para a ESPN. Porque eu queria saber quem era Nelson Mandela, quem era o de Klerk. Eu queria... era de Klerk, né? Eu queria saber o que era o apartheid, por que ele existia, como é que ele foi construído. Uma curiosidade minha, que não tinha nada a ver com... eu acabei me aprofundando, cultural. E na época o Djavan lançou um disco, que era um disco meio protesto contra o apartheid. Uma das faixas da música era o hino sul-africano. Eu canto o hino sul-africano, eu sei cantar de ponta a ponta. Encoste Sikelele África, Malupa Camisson Condowayo, Lua imitando a Soyetu, Cosi Sikelela. Isso eu tenho desde a década de 90. E era pura curiosidade. Calhou de, em 1997, eu ir para a África do Sul, e eu fui como repórter, para fazer um documentário sobre a possibilidade da África do Sul, pela primeira vez, disputar uma Copa do Mundo. Ia jogar contra o Congo, no FNB, que era o principal estádio, que na verdade foi lá que foi construído o Soccer City. O Sun City, né? O Soccer City. O Soccer City foi construído onde era o FNB. E aí, fui para lá. Para mim, foi uma realização, um acontecimento para acompanhar esse jogo e fazer esse documentário. Conheci um jogador brasileiro que atuava lá, chamado Pio Nogueira, que era uma espécie de Zico lá no futebol da África do Sul. E eu trouxe todas as histórias de apartheid, do museu, de depoimentos, do começo da abertura, né? No final, 94, 95, a África do Sul havia conquistado o Mundial de Rugby. O Mandela usou aquilo lá para transformar a integração entre negros e brancos. Fui até o Soweto. Então, para mim, foi um negócio absurdo, já em 97. No ano de 2009, quer dizer, muito tempo depois, eu voltei para a África do Sul para fazer mais uma série de reportagens sobre a preparação para a Copa do Mundo. Né? A primeira vez que o Soccer City foi utilizado, né? Se tinha mudado as relações. O negócio era tão profundo na sociedade sul-africana que em 2009, um ano antes da Copa do Mundo, um pouquinho antes da Copa das Confederações, eu entrei numa espécie de uma lanchonete de um posto de gasolina, né? E tinha uma fila lá para pagar.
e tinha um negro que era o último da fila. E eu fui atrás dele, né? Imediatamente, quase que instintivamente, ele foi atrás de mim. Ele me deu lugar na fila e foi atrás de mim. Eu falei, não, por favor. Ele falou, não. Eu falei, não, por favor, na minha frente. Então, isso foi uma coisa tão simples, mas ainda em 2009 tinha essa coisa para muitas pessoas. Claro que isso mudou, houve uma evolução muito grande, os negros passaram a ocupar cargos importantes, universidades foram criadas, eles estão num processo ainda de aumentar a participação negra na sociedade de um modo mais geral. Então, essa história sempre me apaixonou muito. Aí chega em 2010, a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo foi de uma felicidade para eles, foi de uma realização enorme para eles. E poder ter vivido esse momento, para mim, histórico, foi impressionante. Como o nosso tempo já está um pouquinho estourado já, eu já quero caminhar agora como CEO, porque a gente conhece o Palomino, narrador, apresentador, repórter. E na Feira do Futebol, eu fiquei observando muito vocês. E como ele utilizou essa figura forte do jornalismo para comandar os negócios. E eu acho muito legal o jeito que as pessoas te abordam, do respeito que você trouxe do jornalismo. E isso acho que tem te ajudado bastante agora como CEO. Qual o principal desafio que você tem hoje, trazendo aí dentro da Live Sports? Não só em podcasts, mas também em disponibilidades de eventos esportivos, né? Vocês têm o Rally dos Sertões, vocês têm outras modalidades esportivas. Qual o grande desafio que você tem hoje na sua mão, Palomino? Bom, primeiro, né, Rafa, é uma empresa muito jovem, né? Uma empresa que tem menos de 1 ano e meio de existência. Já tem né? essa carga forte já? Graças ao time, graças à equipe, né? O Nilson Fujisawa, ele é dono de uma empresa chamada Lineup, que é importadora de softwares, soluções e equipamentos de televisão para o mundo broadcast. Está nesse mercado há mais de 30 anos, é meu amigo há mais de 30 anos. Nós criamos juntos a Live Sports, né? Uma ideia dele, no mundo dele, da tecnologia, uma ideia minha no mundo do conteúdo, de entender a distribuição de conteúdo agora. Nós nos juntamos, nos unimos e criamos esse projeto. Né? E nós sabíamos desde o começo que o propósito seria o mais importante. E o propósito ele só é mantido se você tiver um time. Equipamento não mantém propósito. Né? Cliente não mantém propósito. Equipe mantém propósito. Sim. O cliente vem a partir da equipe, o equipamento vem a partir da equipe, as novas ideias vêm a partir da equipe. Então, ter montado o time que nós montamos em tão pouco tempo é motivo de orgulho, sim. É motivo de orgulho e é esse respeito que você diz que você observou das pessoas em relação a mim, em relação ao Fábio Seixas, a Estela Spironelli, ao Luciano Silva, ao Rodrigo Takigawa, o Fernando Hart, a Priscila Penha, a Gabi Basília, o Lucas Murata, isso acaba o Bruno Nagal, né? O Joãozinho que está aqui com a gente, o Fábio Lunardi, é esse time que se formou. Que é um timaço. A gente montou o time que a gente sabe que essa é a base de tudo. Então, qual é o maior desafio agora? É que as pessoas percebam, que elas tenham a percepção de que a empresa ela tem um propósito a partir da equipe que criou, que nós somos capazes de abraçar qualquer projeto e que a empresa pode confiar que nós vamos abraçar aquele projeto como se fosse nosso projeto. É o que aconteceu com o Rally dos Sertões, o que aconteceu com o Portal o Tempo, com o Campeonato Mineiro, o que acontece com o Lance também, a dedicação que a gente tem, a entrega que a gente tem, a preocupação que a gente tem com a Sporteca, que nós estamos aqui, todos os nossos, enfim, o Kuai, né, que nós somos uma agência do Kuai, enfim, todas as empresas com as quais nós temos negócios, a gente percebe que há uma confiança muito grande, muito em função do trabalho que é feito pela equipe. Então, o desafio maior é isso, é de você ter um tempo de convencimento para que as empresas olhem para a nossa equipe como uma equipe capaz de realizar. E você não me perguntou, mas eu vou te responder, que a maior realização de todas é poder gerar oportunidades.
né? É isso que para nós tem um valor inestimável: gerar oportunidade, gerar emprego, gerar condição, gerar espaço. Nós estamos com 3 estúdios, não queremos parar por aí. Nós estamos com vários podcasts, um deles é o de vocês, e não queremos parar por aí. Nós estamos com uma série de clientes para quem nós produzimos conteúdo, o mundo das apostas também. Nós estamos com conversas adiantadas, estamos produzindo conteúdo para o mundo de apostas também. Tivemos de criar uma segunda unidade, que é a Live Biz, para cuidar só do mundo executivo, só do mundo corporativo, né? Porque Live Sports está muito ligado ao mundo do futebol. O nome já é uma evidência disso. Então nós criamos uma segunda unidade só para o mundo corporativo. A nossa ACESP, né? Eu tenho um prazer enorme de poder dar suporte para a ACESP em algumas coisas que a gente está fazendo. Você então, faz parte da diretoria também. Fui convidado pelo Nelson Nunes e um prazer enorme de fazer parte disso. Então, o desafio é esse. O desafio é continuamente entender quais são as plataformas de distribuição, o que a gente pode fazer e para quem a gente vai entregar. E isso, por enquanto, a gente está conseguindo. Acredito que nós estamos no caminho certo. César, sua última pergunta antes das odds do Galera Bet. Vamos fazer o contrário, então. Vamos fazer a odds, porque tem muita pergunta do pessoal da redação do Lance. Então, depois da odds, a gente emenda essas perguntas. Ok, chefe, vamos nessa aí. Então, agora vamos para as odds do Galera Bet, para você que tem o costume aí de entrar na plataforma do Galera Bet, fazer a sua aposta esportiva para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, eu já sei que eu tô nesse jogo aí. Ele já me denunciou aqui que eu tô nesse jogo. 16h30, Avaí Atlético Mineiro. Uma rentabilidade superior é para a vitória do Leão da Ilha da Magia, 5,40. E às 19 horas tem Botafogo e Curitiba, pagando um pouco mais aí para o triunfo do Coxa Branca, do nosso amigo Guto Ferreira, 4,50. No domingo, 11 horas da manhã. Não, tá de folga. Você vira esse approach pra lá, hein? Tá de folga. Não vem com esse negócio de escala 11 horas da manhã, não. Vira esse approach pra lá. Já escapou desse fim de semana, Já então. escapei, já. RB Bragantino e Goiás, 11 horas da manhã. Pra Vitória Esmeraldina. Grilles. 6,80. Pra cada real apostado pro Goiás. Olha que essa Mas o maior, empate não? também é interessante. É o maior, 6,80. 6,80, depois tem o Santos, né? Isso. Aí tem 3,84 pro empate, que também é... Não, 6 pontos. Não, Não. 6,80 é... Pra cada real apostado, se você aposta 10 reaisinhos, e se o Goiás ganha, você tem de retorno 68 reais. É isso aí, é fácil, já dá pra fazer aquele... Vamos lá, Ceará e São Paulo, 4 da tarde, os odds bem equilibrados, só relembrando que as odds são dinâmicas, elas vão mudando com relação aí a alguns fatos, aí com relação aos dias, aí bem equilibrado um pouquinho mais pra vitória do São Paulo, 3,34 o jogo na Arena Castelão. Fla-Flu, 4 da tarde, pro Fluminense. Olha que nos últimos anos o Fluminense tem engrossado pra cima do Flamengo. Também é uma boa, hein? E por enquanto tá pagando 5,60 aí pra vitória do Fluminense. Muito interessante. 18 horas tem América Mineiro e Corinthians. Bem equilibrado também, falando um pouquinho mais alto, 3,04 para o empate, né? O jogo vai ser lá na Arena Independência. Juventude e Fortaleza, 18 horas também, equilibrado, um pouco mais para a vitória do Papo, do time do Juventude, 3,18. O Clássico Paulista, 18h30, Allianz Parque, Palmeiras e Santos. Vitória do Santos, 6,30. No Allianz Parque? Esse eu não arrisco, não. Sério? Esse aí eu vou ser conservador. Você vai ser conservador? Eu vou. No Santos não ganha do Palmeiras. Eu ia no empate ali. R$3. Só para valer a pena. O empatezinho também, 4,60 também? Não, esse eu vou conservar. Mas não vale perder nem R$2. Eu sou muito convenhamos, competitivo. é um absurdo, né? É um absurdo o Santos estar nessa situação. Sim. Ter uma Num previsão clássico? dessa. É muito complicado. Atlético Paranaense e Cuiabá às 19 horas para a vitória do Dourado. Alô, galera da Rádio Metrópole de Cuiabá, que faz sempre ali os jogos com a gente, faz parte da nossa rede Voz do Esporte, 4,50. E na segunda-feira, o Atlético Goianiense recebe o
Internacional às 8 horas da noite, 3,35, pagando mais para a vitória do Atlético Goianiense. Galera Bet, sua melhor aposta, agradecendo toda o do pessoal do Galera Bet aí, pessoal muito bacana que abre as portas para vir aqui e apoiar o nosso podcast A Rodada. Por favor, César Tavares. Vamos lá, tem algumas aqui, viu, João? A primeira a gente vai ter que entrar nesse tema, chamado José Trajano. Como foi a sua relação com ele? Como essa relação se iniciou? E o que motivou esse desentendimento? Se é que teve um desentendimento? E como que é a relação de vocês hoje? Não, eu tenho dito rotineiramente, e essa pergunta ela é recorrente, vamos dizer assim. Primeiro, assim, eu fui leal ao Trajano durante 17 anos, extremamente leal, durante 17 anos. Quando eu assumi a vice-presidência, né, ele deixou o cargo, né, foi uma escolha dele deixar o cargo, e o presidente me convidou para que eu ocupasse o lugar, ele mudou completamente porque ele tinha um apego muito grande à posição, coisa que eu nunca tive. Realmente eu nunca tive apego à posição, tanto é que quando eu saí de lá, no mesmo dia a ESPN saiu de mim, o que é muito importante para a saúde emocional da gente. E é muito difícil isso. Mas eu consegui, tanto é que eu fui para um restaurante maravilhoso, comprei uma garrafa de vinho sensacional e parei de falar da ESPN, a não ser quando o senhor perguntar. Sim. E ele sempre se mostrou muito desconfortável com essa posição, sempre tecia críticas na redação, a condição de certas coisas, e infelizmente foi esfriando a nossa relação. Ainda assim, eu renovei o contrato dele, foi uma opção minha, né? O presidente me perguntou, você vai querer renovar? Eu falei, eu vou. E vamos colocar uma multa nesse contrato, uma multa bem generosa. Tanto é que quando ele saiu, logo depois da Olimpíada, foi paga a multa, né, que estava prevista no contrato para ele. E quem brigou por essa multa fui eu, ninguém mais do que eu. Né? Aliás, ninguém brigou, só eu briguei por causa dessa multa e por causa da renovação do contrato. Então, a escolha foi dele, a decisão depois de desligá-lo foi do presidente, né? E de parte da diretoria, né? E eu fazia parte da diretoria naquele momento. O próprio presidente o comunicou e a partir daquele momento ele não falou mais comigo, eu também não liguei para ele algumas vezes, não me atendeu. Então, a vida que segue. Eu sou extremamente grato. Como eu disse, durante 17 anos eu fui extremamente leal a ele. Precisa perguntar para ele se ele foi leal em algum momento depois que eu assumi a vice-presidência. Aqui tem também a sua passagem na Voz do Esporte, hein? Vamos contratá-lo? Você viu? Já tá. Tem coisa que eu não sei? Como você vê as mudanças de estrutura da ESPN após a venda para a Disney? E qual a principal diferença para o seu tempo por lá? Não, Na assim, verdade, quando as pessoas falam, a gente até falou sobre isso, né? Quando as pessoas falam, houve uma mudança editorial, que era o pensamento editorial do Palomino, o pensamento editorial do Trajano. Eu não concordo muito com isso. Não concordo muito com isso, porque o Linha de Passe continuou com a mesma independência e com as mesmas pessoas. Né? Nós continuamos com a voz crítica e continuamos com programas que eram de jornalismo investigativo. Mas, João, talvez tenha um adendo aí. Talvez essa marca, ou talvez a crítica em relação à mudança, talvez passe pelo ponto de um marco chamado Danilo Gentili. Você entende isso? Levar o Gentili naquele momento, mas veja bem, abriu esse precedente? Se está no ar, eu sou o responsável por isso, certo? Certo. Tá ok? Tá ok. Então, havia uma tentativa de mudar o bate-bola, né, uma proposta da equipe do bate-bola, para mudar o bate-bola, que tinha lá a sua fase com um grupo que estava se batendo continuamente todo dia. A gente resolveu mudar o bate-bola, mudamos o bate-bola, que era para ser mais leve, mas não era para ter, porque você passa por tentativa e erro. Sim. E naquele momento o bate-bola queria trazer um frescor, uma coisa mais leve, mas continuar discutindo profundamente futebol. Né? E aí levaram o Danilo Gentili. Se a equipe escolheu levar, eu só posso dar o meu suporte. Tá certo? E
se usa isso como se fosse a grande mudança que houve, e a grande. Porque não perdeu seriedade nenhuma, não mudou absolutamente nada. O Danilo Gentili foi como outros poderiam ter ido também. Né? Eu sou muito mais pluripartidário em termos de você ouvir as várias pessoas. Não tenho nenhum problema em relação a isso. A equipe escolheu levar? Ótimo, a equipe escolheu levar. Não deu certo? Eu vou falar com a equipe. Deu certo? Eu vou falar com a equipe. Está pronto, está tudo certo. Né? Não vejo essa crítica exacerbada à presença dele, porque nós vamos fechar as portas para todo mundo. Né? Nós vamos fechar as portas para quem é contrário à nossa forma de pensar. Eu não acredito muito nisso. Né? Mas nós mantivemos a nossa visão sempre crítica, sempre às vezes até feroz, né? Mas eu sempre, nunca disse para ninguém o que deveria dizer quando. E sempre dei suporte quando a pessoa tivesse dito qualquer coisa. Né? Aquela história, eu posso não concordar, isso é uma frase célebre, né? Eu posso não concordar com o que você diz, mas eu vou morrer, mas eu vou defender o teu direito de dizer. Então, todos os comentaristas sabem disso, nunca disse para ninguém o que deveriam dizer ou não. Né? Essa é uma... A distância incomoda? Histórica... Não incomoda. É que a distância histórica te dá uma outra visão. Te dá uma outra visão. Eu não concordo, por exemplo, com a história a diferença editorial. Não concordo. Porque você olha a parte e esquece de olhar o todo. O todo era muito mais significativo para mim. Né? O todo é que... Tanto que quando você fala isso, me dá uma outra visão. Porque você estava explicando a questão dos programas com contar histórias, né? Eu tinha uma visão, e você me trazendo essa outra visão me fez Nós pensar ganhamos diferente. o prêmio Embratel, né? Com a Brasil Olímpico, a Sociedade Passada a Limpo, que foi do Salim e do Marcelo Gomes, que já era... Nós ganhamos, e isso ocasionou quase que a perda de direitos olímpicos, né? Porque a gente sofreu uma pressão enorme nos Estados Unidos, porque o NUSMA não queria a ESPN de forma alguma no evento. Nós fomos contrários à realização da Copa do Mundo no Brasil. Sempre me coloquei de contrário à realização na Copa do Mundo, porque eu sabia qual seria o custo para o país. A Olimpíada, a mesma coisa. E o que se provou depois? Vamos lá no Parque Olímpico do Rio de Janeiro ver o que está acontecendo lá? Não, vamos olhar os estádios que hoje têm subutilização? Né? Então nós tivemos uma postura muito crítica. É que durante muito tempo, nesse período, eu me dei o direito de não ficar rebatendo tudo que era dito. Então se estabelece algumas verdades próprias que na minha concepção não são ponto de vista. Então tá bom, fica com o teu ponto de vista, eu fico com o meu e vou tomar meu vinhozinho, como sempre, sem problema nenhum. Ô César, faz a última que eu preciso colocar aqui no nosso bloco na cara do gol, que a gente já ultrapassou 1 hora. Na verdade, são 2 aqui, senão dá problema. Eu respondo numa frase. Essa aqui é importante. Como você vê a perda da exclusividade de grandes emissoras em transmissão de eventos esportivos? Eu acho que a questão da exclusividade, o que é importante é a exclusividade do evento, não do campeonato. É importante, as federações, confederações, internacionalmente isso já é comum, elas hoje subdividem os direitos em pacotes. É a melhor coisa. Você não vai ter mais a exclusividade do campeonato, mas você vai ter a exclusividade do jogo. A exclusividade do jogo, eu concordo que é necessário até para que você possa trabalhar comercialmente, tratar bem o evento e entregar um produto legal. E o que você acha dos contratos de exclusividade que acabaram tirando nomes conhecidos da empresa, no caso Mauro César, por ter essa questão de exclusividade? Eu acho que isso aí é a questão mais política. César, deixa eu te falar uma coisa. O que eu tinha de falar sobre a ESPN, e eu digo isso em todas as entrevistas, tá? O que eu tinha de falar, eu disse até o momento que eu saí da ESPN. Eu acho que é indelicado da minha parte ficar discutindo ESPN depois de ter saído de lá. Não me traz nenhum bem e, a minha opinião, pode gerar alguma coisa desnecessária para mim e para outras pessoas ou para a própria emissora. O que eu desejo de coração é toda a sorte do mundo para a ESPN. A ESPN
está trilhando o caminho, escolheu o seu caminho, que siga o seu caminho e tenha sucesso no seu caminho. É isso que eu posso desejar e dizer. Tenho grandes amigos lá, grandes amigos que quando encontro eu faço muita festa com eles, graças a Deus, deixei muita gente querida lá, sei das oportunidades que eu permiti a muita gente também, isso é muito importante ressaltar o crescimento de muitos profissionais, o que aconteceu na época em que eu estava lá. É um ambiente de muita vaidade, de muita tomada de decisão. Então, quando você toma uma decisão, você desagrada alguém e às vezes, quando você desagradava alguém, tinha um impacto. Uma coisa que eu não sinto saudade é de escala de talento, viu? Meu Deus do céu. Sempre vai Meu deixar Deus. alguém meio ressabiado. Tem gente aqui também que não gosta, né? Vira esse approach pra lá, César. Bom, pra gente encaminhar pro finalzinho aqui, a gente tem o Na Cara do Gol, que é meio Marília Gabriela. O que vier na tua cabeça, você responde, você fica à vontade. O jogo da tua vida. O jogo que você narrou, que você estava no estádio, no evento, que é o jogo que você jamais se esquece. Que eu narrei a final da Champions League 2005-2006. Entre Barcelona e Arsenal. Arsenal, verdade. Um gol do Belletti. Gol do Belletti. Né? Essa foi porque foi a primeira Champions que a ESPN do Brasil narrou. Né? Antes era feita toda pelos Estados Unidos. Então nós fizemos isso aqui. Né? Um outro jogo importante, que eu considero importante, mas não estava, a final da Copa do Mundo 2014, porque nós trabalhamos muito para que aquela equipe estivesse naquela final da Copa do Mundo. E isso aconteceu. Como torcedor, o jogo mais importante que eu me recordo de ter assistido foi um Taquaritinga e Sertãozinho em Araraquara, terceiro jogo da Série Amarela, em 1982. Taquaritinga perdia por 1-0 até os 14 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Estava praticamente fora da disputa e virou o jogo para 3-1. Aquele dia... Já vinho. Que haja vinho. Cobertura importante que você comandou que jamais sai da tua cabeça. Eu acho duas coberturas que mudaram a empresa de patamar, a Copa do Mundo de 14 e a Olimpíada de 16. Não tenho dúvida disso. Mudaram o patamar da empresa em termos de planejamento, em termos de propósito, em termos de distribuição, de qualidade de talentos e qualidade das transmissões. O que o jornalismo geral te ajudou no jornalismo esportivo? Em tudo, em tudo. Aliás, não é o jornalismo geral, o fato de ter sido repórter. O repórter tem uma sensibilidade aguçada em termos de outras coisas, como, por exemplo, você perceber se a pessoa está mentindo ou não, de você perceber se a pessoa tem um propósito diferente ou não, de você observar na rua o que para as outras pessoas passa desapercebido, para você chama atenção, para você identificar qual é a notícia mais importante, o que é mais importante, o que é relevante, o que não é relevante. Você não perde tempo com o que não é relevante e vai dedicar mais esforço para o que é importante. Se eu poderia voltar em algum momento da minha carreira, voltaria e faria o que diferente? Não faria nada. Como eu disse para você, eu acho que é importante que a cada decisão é tomada dentro de uma reunião de informações que você tem naquele momento. E isso não é presunção da minha parte, porque eu errei demais. Acertei demais e errei demais, eu sei disso. Né? Eu convivo com isso, mas eu convivo muito bem com isso exatamente por conta dessa minha visão que é reconfortante por determinado lado. Né? O que eu lamento só foi o direcionamento que a própria empresa teve de diminuir a equipe, porque precisava sobreviver. E isso a gente perdeu muito amigo pelo caminho e eu fico muito triste de ter ter sido aqui a ponta de lança que precisava comunicar às pessoas. Né? São então, três narradores na mesa. Qual gol que você narrou que você jamais se esquece? Daquela coisa que você pegou perfeito, da origem do lance até o grito de gol. Gol de falta do Petkovic na vitória do Flamengo contra o Vasco, Maracanã entupido. Nossa Senhora. Aquela cobrança em que o Helder vai para a bola e não chega. Tá e ele tentando foi até hoje. E ele foi de forma foi. espetacular, mas não chega na bola. Esse gol foi impressionante. Mas tem, sempre que me pergunta de momentos assim, tem um jogo Franca e Araraquara no basquete paulista, tem outro jogo Mogi e Franca
Tem um jogo Franca e Ribeirão Preto, foram jogos de 5 prorrogações de basquete. 5 prorrogações. Né? Teve um jogo que, inclusive, em Mojimirim, eu achei que eu fosse desfalecer. Né? Porque a pressão caiu e o Lula, que era técnico da seleção, ele veio com um Gatorade do meu lado, assim, toma aí que você tá branco. Porque eu estava verdadeiramente branco. Então, tem o Usain Bolt, as medalhas de ouro do Usain Bolt, que eu narrei, o Mauro Maggi ganhando medalha de ouro. Eu tenho muitos momentos. Entrevista com Nelson Mandela, né? Entrevista com Fidel Castro, coisas assim que são marcantes na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Então, tem bastante. Para encerrar, faço essa pergunta para todo mundo. Quem não conhece João Palomino tá em outro planeta, né? Mas se você fosse mostrar para essa pessoa que está no outro planeta, quem é João Palomino? Eu posso contar uma historinha antes? Com certeza. A gente vai fazer a cobertura de um Brasil e Argentina em Belo Horizonte, né? No Mineirão. E estava boa parte dos principais comentaristas da ESPN. Então, estava lá o Paulo Calçade, o PVC, o André Plihal, eu. E nós fomos para o estádio, fizemos uma série de entradas ao longo do dia. Já tinha a Rádio Estadão e ESPN na época. E depois nós fomos almoçar, né? Numa churrascaria ali do lado do Mineirão. Aí nós fomos para a churrascaria e tal. E quando nós entramos na churrascaria, abarrotada de gente com camisa amarela, né? Não dessas manifestações que a gente tem hoje, né? Mas era a autêntica camisa amarela. E aquela barulheira na churrascaria. Nossa, PVC, André Plihal, Calçado, todo mundo vem tirar foto, e vem tirar foto, e vem tirar foto. Eu passei ao lado de uma mesa com os jovens, né? Tinha bastante jovens, assim. E o rapaz falou assim, Palomino, tira uma foto comigo. Eu falei, tiro, vamos lá. Até ele abraçou, vem cá, chamou a noiva, né? Então ele veio de um lado aqui, ela veio do outro, abracei os dois. Tira a foto, pegou alguém para tirar a foto, a pessoa foi lá tirar a foto. A hora que o cara estava ajeitando assim, eu abraçando os dois, rindo para a câmera, a namorada olha para ele e fala assim, quem é? Eu tive um acesso de riso. Você acha que você está por cima da carne seca. Quem é? Mas qual era a pergunta, né? Você tem que respeitar o Estatuto do Idoso. Sensacional. É assim, Palomino. João Palomino, cara, é difícil a gente falar da gente, né? É muito difícil a gente falar da gente. Acho que às vezes a pergunta mais difícil para responder, né? É muito difícil. Eu sei que existe uma polêmica muito grande em torno do meu nome do que eu fiz na ESPN. Mas eu saí com uma tranquilidade, com uma paz de espírito tremendo, né? Porque eu não sou do bloco do cancelamento, não sou do bloco da destruição de reputações e acho que as pessoas que são amarguradas, que vivam o seu amargor, né? Para mim, isso não cabe. Isso nunca foi um drive na minha vida, né? Então, eu gostaria de ser lembrado como o cara que proporcionou oportunidade para muita gente, que vai ainda proporcionar oportunidade a muita gente, que pretende fazer uma empresa crescer onde o menor propósito é o dinheiro, né? Nós queremos outro resultado com a empresa, o dinheiro é consequência. O dia que eu pensar primeiro no dinheiro, eu já não sirvo mais, eu vou me aposentar. Os rancorosos que vivam com seu rancor, o rancor pertence aos rancorosos, não pertence a mim. Acho sim que houve uma série de injustiças por pessoas cujas decisões não favoreceram e não privilegiaram. Então, quando você tem uma função executiva, você vai desagradar muita gente. Né? Agora, eu nunca cometi uma injustiça. E eu estou muito consciente disso. Então, as pessoas que entram nessa história ou de cancelamento, ou de mexer com a reputação, não vão me atingir em absolutamente nada. Podem ficar à vontade, toquem a vida deles falando mal pra caramba, que não, porque eu sei quem elas são e elas sabem quem eu sou. Né? Como eu não respondo, eu não fico respondendo, sempre fica uma coisa de um lado só. E vai ficar de um lado só, porque eu vou continuar sem responder, porque não me traz bem algum. Né?
Quando a pessoa fala, quando eu vejo alguma coisa, eu vejo que a pessoa, e vejo que é mentira, eu sei qual é a história, eu sei que eu estava lá, eu sei quem é a pessoa, porque você tem que analisar sempre de onde vem também. Né? Você tem que sempre analisar de onde vem. Então, o que eu vejo aquilo, eu prefiro... Eu vou tomar meu vinho. Eu prefiro olhar e falar assim, isso pertence a ele, não pertence a mim. A raiva e o ódio não são teus. Serão teus se você quiser que eles sejam. Se você não quiser que eles sejam, vão continuar pertencendo a outra pessoa. Né? A pessoa que tem raiva, que tem... Né? Eu participei de um podcast, tem gente que tem ódio do Palomino. Caramba, ódio é um troço tão pesado. Né? Ódio é... E eu fico falando... Aí eu pego a pessoa e falo, será que eu... Não é para ódio. Pode ser que eu tenha mexido na vaidade, pode ser um monte de coisa, mas quando a pessoa... Então, você fica com o teu ódio, que isso não vai pegar em mim. E eu tenho isso como filosofia de vida, né? Para aquilo que eu acredito. Então, isso me faz bem e está ótimo. Fez um golaço do começo ao final da entrevista, que é muito legal esse papo aberto, né, César? Sensacional, conteúdo, eu já sou fã, né? Rapidinho, quando minha primeira formação, muitos sabem, eu sou matemático, sou professor de matemática, minha primeira formação, mas eu não vi ali a minha profissão. E aí eu queria ir para a área da comunicação. E eu não sabia quais os meios de entrar na área da comunicação. Eu sei lá como descobri uns e-mails da ESPN, né? Todos os narradores, eu mandei para todo mundo. Um respondeu. João Palomino. Que indicou, você tem que fazer jornalismo, você vai por aqui, você vai por aqui lá. E hoje tem a oportunidade de... 2005 isso aqui. 2005. Depois de tantos anos, poder reencontrá-lo e conversar e contar essa história e agradecer ele e a todo mundo. E eu quero agradecer também porque me formou como jornalista, ESPN. Me formou como jornalista aí em São Caetano do Sul, começando lá em 2001, vindo até 2004, e eu tive uma oportunidade uma vez de conversar com o PVC, de pedir trabalho mesmo, né, na minha caruda, né, falar, eu vou conversar com o PVC, vai dar tudo certo, sabe aquela coisa? Você vê na TV e você acha que você é amigo, e não existe isso. Quem é você, moleque? Quem é você? Mas o PVC me respondeu, me recebeu muito bem, conversou comigo, fui até ali, subi as escadas e tinha um coffee break ali, tinha um lugar do café, ele conversou muito, e me mostrou a ESPN. O PVC é um anjo em pessoa. Cara, é um sujeito admirável. Um irmão. Um cara sensacional. E ele veio, conversou, me deu uma aula de jornalismo em 30... Ele falou, não tenho muito tempo para falar. Ele falou 30 minutos, mas não acelerou em momento algum. Então, quero agradecer demais ao PVC, um cara que me ensinou muito. E parabéns por gerir uma fábrica de sonhos, porque ESPN é uma fábrica de sonhos, como é uma fábrica de sonhos a Live Sports. E eu vou levar para nossa gestão, César, uma frase que você disse: equipamento não ganha jogo e não faz sucesso, cliente não faz isso, equipe faz você ter sucesso. Sem dúvida. Isso eu vou levar para a minha vida, porque muita gente fala, vocês têm um número grande de transmissões. E eu falo muito do César. A Voz do Esporte é o filho do César. E o que esse cara é lutador e briga por mais de 20 pessoas. Porque eu brinco que nós somos o premier dos pobres. Porque em 10 jogos efetuar 8 transmissões, 7 transmissões e você continuar trazendo. E eu brinco que nós somos os reveladores tem tanta gente boa que passou pela Voz do Esporte. E eu quero também fazer essa homenagem a esse cara aqui. Que também como fala minha mãe, nós se ama. Mas gerir pessoas é muito difícil. E você geriu por muito tempo. Como ele também está gerindo há muito tempo a Voz do Esporte. Parabéns. Porque não é fácil. Não é fácil. Quando você toma a decisão, você vai agradar e desagradar. E isso, quando você faz isso com efetividade e com excelência, mostra que você é um cara diferencial. Parabéns. A gente falava sobre isso, né? O que é gestão? Gestão é conversar, dar respeito. Sim.
né? Na ESPN eu costumava dizer, quando eu via alguém gritando com alguém, eu chamava de lá e falava assim, tá louco? Se eu não grito, ninguém grita. Não precisa gritar. Né? Uma conversa, um feedback bem dado, uma conversa boa, ela é mais impactante do que um grito. Então é nisso que a gente tem que acreditar. E o César, com todas as dificuldades, você colocar um projeto como esse, trazer 20 pessoas, é admirável. O que você precisar do suporte da Live Sports, a gente está lá para ajudar, com certeza. E eu quero agradecer imensamente aqui, nós que estamos invadindo a casa dele, né? Ao grande João Palomino, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite e sucesso sempre. Parabéns mais uma vez por você proporcionar a muitas pessoas ter essa casa importante. Não é só o emprego, é o sonho do jornalismo esportivo cada vez mais vivo no nosso coração. Parabéns. A gente vai fazer muito mais, se Deus quiser. Com certeza. E a gente sempre não tem vinho, mas eu gostaria de vinho, né? Até um Cabernet Sauvignon eu gostaria aqui pra próxima. Com uma massinha, mas temos aqui a nossa água e a gente termina sempre com o nosso brinde aqui com o João Palomino, com o César Tavares e a você que nos deu aí o carinho da sua audiência aqui mais de uma hora de uma aula de jornalismo e também de como gerir pessoas. Não é você quer ser chefe? Ah, não, porque eu quero ganhar igual chefe. Mas os perrengues de chefe você não quer, né? Então foi uma grande aula aqui de gestão, de jornalismo esportivo e de pessoas. Grande abraço, gente. Sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta, o podcast A Rodada, sempre para você ao término das rodadas do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, até a próxima.